Então, como muitos já sabem, eu sou psicóloga, me formei em 2002, sou especialista em neuropsicologia, estou atuando como psicoterapeuta já há mais de 15 anos, tá? E colaboro desde o ano passado com o ambulatório de esclerose múltipla do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Bom, a esclerose múltipla, como o colega estava ali dizendo, não é uma perda de memória, não significa uma síndrome demencial, em que a pessoa vai perdendo as capacidades intelectuais, né, a princípio. Não é isso, tá? A esclerose múltipla ela é uma doença autoimune, tá, do sistema nervoso central, do cérebro, da medula, tá? E é crônica, né? Ela atua por toda a tua vida, não há uma cura, não há um processo que pare esse ataque do teu sistema imunológico às bainhas de mielina dos axônios dos neurônios. Então, a pessoa que tem esclerose múltipla tem um ataque de células do sistema imunológico nesta bainha de mielina. Estou falando de esclerose múltipla porque, apesar da grande maioria do pessoal aqui saber do que se trata, tem algumas pessoas por ali assim que não sabem direito o que é. Tá? Tem gente que acha que a pessoa está ficando demente, vai perder memória, vai mudar de personalidade, vai ficar gaga. E não é isso, é uma doença do sistema imunológico. As tuas células do sistema imune vão atacar as bainhas de mielina. Como eu estava dizendo, é como se fosse a capa de um fio, tá? A capa de um fio que faz com que o impulso elétrico passe rápido, passe com eficiência. A pessoa com esclerose múltipla, como vocês podem ver, tem essas bainhas com danos, né? O que acontece? Isso faz com que a comunicação entre os neurônios seja prejudicada, claro, porque eu tenho um sinal ali que passa com dificuldade por essas lesões, né, que acabam causando inflamação, claro, tem um ataque ali, então eu tenho inflamação, e tem um sinal que vai passar com muita dificuldade. Aqui a gente consegue ver, tá, bem assim, eu tenho aqui neurônios, né, que estão conversando, estão dialogando, e eu tenho bem aqui, como vocês podem ver, acho que dá para ver, bainhas de mielina que estão detonadas ali pelo ataque do sistema imunológico. A esclerose múltipla é uma doença que tem pelo menos 2,5 milhões de pessoas no mundo. Ela atinge mais mulheres, tá? Pelo menos 2 vezes mais mulheres que homens, então uma doença mais de mulher. É uma doença de gente jovem, tá? Então outro mito lá que tem de que é coisa de, ai, vai demenciar, vai perder memória. Não. É uma doença de que geralmente é diagnosticada ali entre 20 e 30 anos. Causa. Por quê? Não se sabe. Não se sabe. Provavelmente há uma predisposição genética, tá? Que, combinada com fatores ambientais, acaba, né, se expressando na vida da pessoa. Tem muita coisa por aí, mas o fato é que a gente não sabe. A gente sabe que é multifatorial. Tem uma série de coisas que compõem a suposta causa da doença. Variabilidade de sintomas, né? A gente não tem uma variabilidade típica, ou seja, a pessoa que tem a doença vai ter isso, isso e aquilo. A gente tem mais comumente problemas de coordenação, problemas motores, problemas de equilíbrio, tonturas, vertigens, problemas visuais, tá? Problemas de sensibilidade, formigamentos, dormência, disfunção de bexiga, disfunção sexual, e a variabilidade é imensa, né? Não há padrão, né? Sempre eu vou ter um sintoma dependendo do local ali no meu cérebro que tiver aquele ataquezinho ali, a bainha de mielina. Então, dependendo de onde for aquele ataquezinho,
eu vou ter o sintoma. É imprevisível, né? É imprevisível. A gente não sabe o prognóstico, ou seja, como é que vai ser a minha doença. Eu não sei quando que ela vai se manifestar, ou seja, quando que vai ter ataque lá minha bainha de mielina e eu vou ter uma expressão clínica disso, né? Eu não sei se vai ser light a minha esclerose múltipla, eu não sei se ela vai ser agressiva, eu não sei se dali a tantos anos ela vai piorar, não vai piorar, né? É imprevisível, absolutamente imprevisível, não segue nenhum padrão. Tá? Para piorar, desconhecimento e incompreensão, né? Ela é uma doença desconhecida, como eu já falei antes, mais ou menos uns 80%, ou seja, a grande maioria da população não sabe direito o que é esclerose múltipla, né? Incompreensibilidade, ela é dificilmente compreendida pelas pessoas que estão perto da gente, tá? Os meus pais, por exemplo, só foram entender que eu tinha uma doença grave quando eu fui para um hospital de surto, um surto bem horroroso, tá? E quando viram a minha imagem de ressonância magnética. Vocês veem, nós temos 3 pessoas aqui que estão em cadeira de rodas e aí a gente vê que, opa, tem alguma coisa física ali que está atrapalhando. Mas, em geral, é uma coisa que não aparece, né? Eu, por exemplo, não enxergo com o olho direito. Eu estou olhando para vocês com o olho esquerdo, tá? Por quê? Porque eu tive um ataque às bainhas de mielina do meu nervo óptico. Isso fez com que a condução nervosa não passasse ali, atrofiasse, então eu tenho muita dificuldade para enxergar, eu preciso do outro olho. Isso não aparece. Então as pessoas acham muito estranho, tipo, como assim? Tu tem uma doença e tu tá aí normalzinha da Silva, né? As pessoas não conseguem entender direito, porque não é exatamente visível. Considerando tudo isso que eu falei, não é de se surpreender que é uma doença que tem uma maior frequência de alterações emocionais, uma prevalência muito maior do que a da população não doente de questões emocionais psicológicas. Então, eu tenho pelo menos 50% das pessoas com esclerose múltipla vão ter depressão. Ou tiveram, ou têm, ou vão ter. Tá? Pelo menos 50%, gente. Tem estudo que tem mais ainda que isso, né? É muita coisa. Para vocês terem noção, a prevalência em população normal é tipo 10, 15%. Então é natural que uma doença desse tipo nos dê muita ansiedade. Eu não sei se eu vou acordar com algum sintoma, não sei se eu vou acordar bem. É muito desconhecida a doença, então isso gera muita ansiedade. Depressão é um estresse, como eu vou dizer ali, tá? Depressão e ansiedade são estresse. O que é estresse? É uma espécie de sobrecarga, né? É quando eu tenho um estímulo que pode ser exterior, tipo, sei lá, eu estou com uma dívida, alguém muito querido morreu. Pode ser um estímulo interior. Interessante observar, né, e falar que quando Charcot falou da esclerose múltipla, isso pela primeira vez na história, ele já falou que parecia que havia algo de questões emocionais que estavam relacionadas à doença. Olha como o cara era genial, né? O cara descobriu a doença, falou da doença, cunhou o termo esclerose múltipla e disse que parecia que questões emocionais estariam relacionadas a essa doença. Augustus d'Este, ele é neto do George III, rei da Inglaterra. O cara escreveu isso, tá? Foi lá em 1822. Ele teve um estresse imenso
pela morte dessa pessoa muito querida dele, como ele diz ali, como se fosse um filho para ele. Chegou lá, o cara tinha morrido. E de repente ele percebeu que não estava enxergando direito. Eu coloquei esse trecho aqui para contar um pouco da minha história, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu sofri um acidente com fogo, eu tive 25% do corpo queimado, tenho cicatrizes até hoje desse acidente, corri risco de vida, fiquei um mês internada, tive que fazer 1 ano de fisioterapia para não perder o movimento dos braços. E como eu tive estresse pós-traumático, ou seja, eu sonhava que estava tudo pegando fogo, tinha pesadelos, foi bem ruim, foi bastante estressante. E aí teve o estresse da formatura, né? Tinha que me formar, entregar TCC, bababá, relatório de clínica. E aí me formo, quando é lá por fevereiro, comecinho do ano, eu acordo um belo dia, que nem aqui o nosso colega de doença, né? Sem enxergar direito com o olho. Ai, Luciana, como é que eu vou evitar estresse? Impossível. Sim, é impossível. É impossível. A gente, obviamente, tem estresses ao longo da vida, né? A gente vive numa sociedade, enfim. Mas é uma forma de lidar com o estresse diferente, tá? É uma maneira de modular essa sensação relativa ao fator estressante. E evitar, obviamente, não fazer reforma, né? Não ir fazer sociedade com um monte de gente, não pegar 20 pacientes para atender por dia. Eu não atendo. Ganho menos dinheiro porque atendo menos? Ganho menos dinheiro, né? Certamente. Mas tenho mais saúde, né? E tenho uma doença estabilizada. Já desde que eu fiz essa adaptação. A doença silenciou. Então, assim, gente, eu empiricamente, ou seja, sem evidência nenhuma, só na minha experiência, vi que eu tinha que mudar. Que daquele jeito que estava, tendo aqueles surtos horrorosos, dependendo de mãe, dependendo de dinheiro de não sei quem, sentindo dor, sem saber o que ia acontecer no dia seguinte, se eu ia acordar cega do outro olho, eu pensei, pá, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Assim, não tem muito para onde ir, mas o que eu posso fazer? Posso ser mais feliz, ser mais tranquila, baixar minha bola, meditar, fazer essas coisas que a gente sabe que são boas para a vida da gente. Fui fazendo. Foi dando certo, fui me sentindo bem, demorei mais ou menos 1, 2 anos para voltar a trabalhar, assim, mas sempre num ritmo menor, né? Não do jeito que era antigamente. Né? Por quê? Porque eu tenho o meu tempo lá que eu cuido de mim. Alimentação, meditação, minha academia, yoga, né? Tudo isso eu fiz, assim, meio que na intuição, mas como pesquisadora que sou, como psicóloga que sou, comecei a ir para a literatura. Vamos estudar isso, vamos ver o que estão dizendo por aí dessa coisa de estresse, estilo de vida, né, comida, exercício, bababá. Vamos ver o que tem na literatura. E eu encontrei muita coisa relacionando depressão, estresse, ansiedade, estilo de vida, tabagismo, sedentarismo, comorbidades, ou seja, se eu sou diabética, se eu tenho enxaqueca, se eu tenho hipoglicemia, associando tudo isso com atividade da esclerose múltipla. Então aqui, por exemplo, esse artigo aqui, ele é de 93, tá? Esse cara é um cara americano, David Moore, da Universidade Northwestern, em Chicago. Ele tem livros publicados, tá? Ele pesquisa muito isso, ele tem muitos papers, muitos artigos falando disso, de estresse, novas lesões, atividade de doença. Então ele já lançou aqui em que ele fala, foi concluído que tem uma interação significativa entre o nível de disfunção neurológica
comportamento de enfrentamento à doença, depressão nos pacientes com esclerose múltipla. De novo ele, americano, estresse psicológico e aparecimento de novas lesões na ressonância magnética em pacientes com esclerose múltipla. Publicou no Neurology, uma revista de neurologia bem importante no mundo, já relacionando o estresse psicológico com o aparecimento de novas lesões em ressonância magnética, ou seja, a atividade da doença, né? A evolução, a progressão da doença. Mais uma vez, né, chegando à conclusão de que capacidade de enfrentamento, as estratégias que tu usa, a forma como tu vai lidar com a doença vão mudar o curso da atividade, da progressão dela. A associação entre eventos de vida estressantes com a exacerbação da esclerose múltipla, que ele faz uma meta-análise, inclusive ele pega uma série de estudos no mundo para poder chegar a essa conclusão. A influência de ansiedade e eventos estressantes nas recaídas na esclerose múltipla. Mas o estresse como um fator de risco para o começo, o onset, para o começo, para o início da esclerose múltipla ou para recaída, para surto. De novo, uma revisão sistemática. Ele pegou um monte de estudos e de novo chegou à conclusão de que sim, né, tem relação. Né? Atividade de doença, progressão de doença, novas lesões, com o estresse, com a maneira que eu estou enfrentando aquela situação na minha vida, aquela condição da minha vida. Né? Aqui, esse estudo é muito interessante. Eles perceberam que o pessoal que fez a intervenção, ou seja, que era ensinado a relaxar, manejar melhor o estresse, etc., etc., tinha menos lesões que o outro grupo que não tinha intervenção. Então, 6 meses, eles foram fazendo todo mês ressonância e viram que o pessoal que passava pela intervenção ou tinha menos lesão que o pessoal que não tinha intervenção ou nem tinha lesão nenhuma. Então, é um estudo fantástico que ele conseguiu, com uma ferramenta objetiva, ou seja, está aqui a imagem, mostrar que quem se adaptou, quem fez a intervenção, teve ou nenhuma lesão ou menos lesão do que o pessoal que não tinha intervenção nenhuma, tá? Esse pessoal lá da Austrália, esse cara aqui, ó, o George Jelinek, ele é um senhor já de idade, ele é nosso colega de doença. Ele é um médico, ele tem esclerose múltipla, tá? E ele tem um site, inclusive, que se chama Overcoming MS, que é Superando Esclerose Múltipla, em que ele ensina mais ou menos o que eu fiz na minha vida. Ensina a viver bem, comer bem, fazer exercício, meditar, bababá, bababá, para viver bem. E ele, tu vai ver, ele deve ter 60, 70 anos, ele é todo, né? Um coroa bonitão, enxutão, assim, o cara mudou a vida dele e a doença, né? Então também é um estudo da equipe dele, né? Mostrando uma associação do consumo de álcool, do tabagismo, né? O hábito de fumar, junto com qualidade de vida, com a disfunção e a atividade da doença. Isso numa amostra internacional de pessoas com esclerose múltipla. Então, assim, fica muito claro que eu preciso adaptar a minha vida. Ou seja, a forma como eu penso a minha condição, a forma como eu penso a doença, a forma como eu penso a vida, a forma como eu penso as questões de estresse que estão aí o tempo todo, as questões que são adversas na vida da gente. Então, são duas coisas que andam juntos. O que eu estou fazendo com o que eu estou pensando, né? Tem esse modelo, que foi um modelo que então eu encontrei na literatura, que é muito semelhante ao que eu fiz na minha vida pessoal, que foi feito por esses caras que são de Toronto, no Canadá, na década de 90, que eles chamam de modelo de adaptação ao risco. Porque viver com esclerose múltipla é viver sob riscos, né?
E a percepção das consequências. A gente está sempre com essa questão, né? Muda ou não muda? Tá, mudar dá trabalho, né? Realmente a gente sabe que mudar dá trabalho para todo mundo, né? Mas será que não mudar não seria pior? Né? Eu acho que não mudar, no meu caso, foi muito forte, eu não posso ficar cega. Então eu preciso direcionar a minha atenção para aquilo que realmente é importante, né? Que é a minha saúde, que é eu poder viver bem, com autonomia, parar de fazer xixi na cama, parar de passar vergonha na frente dos outros, né? Não viver com pesadelo com fantasma que eu vou acordar um dia cega, né? Então isso faz com que eu tenha, obviamente, uma disciplina que é diária, tá? Todo dia é um dia. Isso aqui não foi uma ficha que eu peguei esse estudo, inseri em mim e pronto, acabou. Então, de novo, regulação de atenção para a gente ser um pouco mais otimista, olhar para aquilo que é bom, para aquilo que pode ser feito, para que eu possa me engajar mais, então, nessa adaptação e ter um resultado melhor. Esse é um modelinho super resumido do que eu proponho no meu grupo de treinamento e orientação que eu vou fazer. São grupos não psicoterapêuticos, mas de orientação e treinamento, em que eu vou usar esse modelo para essa adaptação que vai fazer com que a gente tenha mais resultado em termos de saúde. Para nós. Parabéns, meu lindo. Muito feliz que tu veio.